Boa noite. Boa noite. Pessoal, boa noite. Vamos começar mais uma live. Hoje em parceria aí com o Bruno Neves, que é um pesquisador aí renomado, doutorado aí em nutrição de plantas, juntamente aí com o Rafael, que também é nosso coordenador técnico aqui da Grão de Ouro. O objetivo hoje então é em parceria junto com a Kimberlite. Lembro mais uma vez a todos que participem, enviem a sua foto com a sua cidade, seu nome completo para o WhatsApp que vai aparecer aqui na tela, para todos estarem concorrendo à moto que dentro dos próximos dias aí será sorteada. Tá bom, pessoal? Convido o Rafael para dar continuidade aí na live. Obrigado e mandem perguntas. Boa noite, pessoal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Rafael. Estamos aí mais uma noite juntos, né? Como todas as outras, eu sempre falo, vai ser uma noite bastante proveitosa. O que é o nosso tema hoje? A gente vai abordar o uso de bioestimulantes. E o que a gente pode, já para a gente abrir nessa linha aqui, falar para vocês? A gente está vivendo na agricultura um momento muito interessante. Com o uso de novas tecnologias, novos produtos, novos manejos, a gente está batendo cada dia, a cada ano, os recordes de produtividade. E isso mostra que a agricultura ela vem evoluindo e crescendo a passos largos todos os anos. E juntamente com a agricultura, a parte também de nutrição foliar ela evoluiu. Ela já não é mais a nutrição foliar de anos atrás. E o mercado de nutrição foliar, ele é um mercado muito vasto e muito grande. Então, para a gente ter resultado, buscar empresas que sejam as melhores. E é por isso que a Kimberlite está junto com a gente, já há alguns anos a gente vem trabalhando com a Kimberlite. Durante essa noite a gente vai abordar alguns relatos, vai ser bastante técnico, uma conversa bastante interessante com o Bruno, e também vamos dar exemplos práticos do uso dos produtos que a gente vem fazendo. Certo, Bruno? Obrigado pela parceria mais uma vez. Perfeito. Eu vou sentar aqui para ficar melhor. Tá ótimo. Rafael, em nome da Kimberlite, eu gostaria de agradecer toda a equipe da Grão de Ouro, agradecer pelo convite para a gente poder estar participando junto com vocês nessa live, trazer um pouco mais de informações, além da Kimberlite, do setor, né, e principalmente aí da nutrição de plantas, que esse é o nosso desafio diário. Como a gente vai fazer, o que a gente vai ver, o que a gente vai colocar no mercado, que no final do dia a gente precisa agregar para o agricultor. Né? E agregar, quando a gente está falando em agricultura, melhoria em qualidade e quantidade, melhoria em produtividade. Bom, para fazer um breve histórico do que a gente tem feito ao longo desses 30 anos, a Kimberlite é uma empresa que está muito focada no setor de nutrição de plantas, mas muito além disso, nós estamos falando em nutrição fisiológica. Né? São pequenos estímulos que a gente consegue ter grandes saltos em produtividade. Nesses 30 anos de histórico da Kimberlite, a gente vem evoluindo em produtos, né? A gente começa com a linha de nutrição, nós estamos falando em fertilizantes propriamente ditos, nutrientes, sejam nutrientes isolados ou combinação, arranjo de nutrientes dentro de um mesmo produto, associação com aminoácidos, associação com bioestimulantes ou biofertilizantes, né? Os próprios tutores de resistência. Então, a gente tem uma série de tecnologias que elas são agregadas, né, em cada produto para a gente conseguir ter um respaldo grande em melhoria de qualidade e produtividade. Mas para a gente trazer isso para o mercado, o primeiro passo é a gente conhecer o produto, né, conhecer o que a gente está fazendo e como a gente pode trazer um bom retorno para o agricultor. Então, no nosso processo de desenvolvimento de produtos, o primeiro passo é o screening de produtos que a gente faz dentro da nossa estrutura de pesquisa na Kimberlite. Esse é o primeiro passo. O segundo passo para validação de produtos, a gente leva a nossa rede de pesquisa que está distribuída no Brasil. Ao longo de toda a nossa área comercial, nós temos parceiros de pesquisa, que isso para a gente é fundamental
a gente conhecer desde o mecanismo de ação de produto, a resposta fisiológica e principalmente a resposta em produção ou produtividade, que é o nosso objetivo. E o terceiro passo nesse processo, nesse tripé da validação de produtos, acontece junto com o agricultor, que são as nossas áreas demonstrativas. Então, depois dessa tripla validação, nós temos segurança para colocar um produto no mercado. Então, conhecimento, ele gera oportunidades em negócio e o negócio vai acontecer desde que a gente consiga entregar resultado. Que esse é um dos pilares do nosso negócio. Resultado, produtos que entregam resultados, associado com agilidade e associado, né, com o terceiro ponto, que é relacionamento, que é o que a gente está fazendo hoje junto com vocês, com toda a equipe da Grão de Ouro, seja, né, através aí de vocês, do corpo técnico, do pessoal de vendas e também dos agricultores indo nesse momento. Então, já, né, começa aí a nossa fala, esse nosso momento inicial, agradecendo muito por esse convite, para a gente poder trazer um pouco mais de informação sobre o que a Kimberlite vem no mercado ao longo desses 30 anos. Não, exatamente. E essa questão da pesquisa, Bruno, que eu acho que foi o grande a virada de jogo da agricultura, né? Então, quando as empresas de nutrição também, tanto as empresas privadas quanto públicas, né, começaram a buscar entender mais como que funcionava a nutrição, a gente mudou o patamar, né? E a gente enxergou muito isso na Kimberlite, de ver além, né? Não somente a questão de nutrição, hidrogênio, fósforo, e seja macros e micros, né, de apoio, mas sim entender mais o que a gente poderia agregar, né? Eu acho que essa evolução dos fertilizantes foliares, ela de certa forma, ela aconteceu muito rápido, não muito rápida, mas de anos para cá, a gente vê que a cada mês ou semestre novas coisas vão surgindo, né? Eu acho que isso é importante para a gente abordar hoje, né? Perfeito. Rafael, muito importante esse comentário. O cenário que a gente tem hoje dentro das empresas mapeadas que trabalham com fertilidade, nós estamos falando em torno de 504 no segmento de nutrição. E a gente observar alguns dados lá da Absolo, aí chegando de 3%, podendo chegar até 5% do faturamento que ele é reinvestido em pesquisa. Então, para a gente é muito importante as empresas pesquisa para poder conhecer o produto. Isso faz parte do nosso perfil, faz parte do cenário que a Kimberlite vem tratando ao longo dos anos, que é sempre primeiro conhecer o produto na pesquisa antes de colocar no campo. Porque aí sim a gente consegue isolar todos os fatores, os demais fatores, que quando a gente fala em agricultura, a gente fala em torno aí de 53 fatores que podem envolver o processo produtivo. Então, na pesquisa, nos permite conhecer a performance do produto, né? Que esse é um primeiro passo. Uma pesquisa, vamos dizer assim, uma pesquisa acadêmica, uma pesquisa para conhecimento do produto, né? E depois um segundo passo que é para conhecê-lo no campo, né? Em condições do agricultor. Então, é fundamental que as empresas façam investimento em conhecimento para gerar resultado para o agricultor. Exatamente. E o que a gente vem sofrendo, eu acho que esse tema é muito importante, Bruno, justamente porque o que a gente vem passando nos últimos anos, né? A gente tem sofrido muito com estresse. E qual tipo de estresse? Todos os possíveis, né? Excesso de chuva, falta de chuva, temperatura alta, temperatura baixa. Então, por exemplo, safra, a gente tem um desafio novo para vencer. E o bioestimulante, esses produtos, eles nos ajudam a ficar preparados para esses desafios, né? Perfeito, Rafael. Quando a gente pensa, né, em estímulos para a planta, existem diversos estímulos que a gente pode ofertar, né, através de produtos, a gente consegue ofertar diversos estímulos. Mas antes de pensar propriamente nesses estímulos, o que é muito importante para a gente? Entender cada estágio tecnológico, conhecer as culturas, conhecer respostas até mesmo por cultivares. A gente sabe que cultivares diferentes expressam resultados diferentes. Então, a gente tem que tratar a cada cultura, cada cultivar de acordo com a sua necessidade. Lembrando que para cada estágio fenológico existe um arranjo entre nutrientes, que é o primeiro passo para a gente pensar em estímulo de planta, é a nutrição, né? Um segundo passo, a gente entender que esse arranjo entre nutrientes também faz um papel sinérgico muito forte para poder obter resultados. Então, produtos destinados para início de ciclo, a gente pensando em tratamento de semente ou a gente pensando em produtos promotores de maior crescimento radicular, né, de formação de massa radicular. Outro produto,
quando a gente pensa em fases vegetativas, independente se nós estamos falando de nutrientes ou se nós estamos falando do aminoácido ou os próprios biofertilizantes, e nas fases de fechamento de ciclo ou nas fases reprodutivas, também a gente tem que pensar, né, num outro arranjo, um outro balanço nutricional. Então, a nutrição fisiológica, que é nutrição mais estímulo fisiológico, ela é fundamental para a gente almejar, né, os altos testes produtivos, aumentar o ganho de produtividade. Então, esse é o cenário que cada vez mais a gente vem direcionando. Quando a gente pensa em estímulo, nós estamos pensando em diversos estímulos diferentes, que pode ser um estímulo para crescimento, desenvolvimento para cultura, podem ser estímulos para autodefesa, que aí nós estamos pensando nos produtos indutores de resistência. Então, a gente tem diversas linhas de estímulo que proporcionam, né, que podem promover ganho em produtividade. Não, excelente, perfeito. E, tipo assim, voltando, se a gente for puxar um pouco atrás, né? Eu acho que seria interessante a gente falar da diferença desses produtos, dos produtos antigos para esses novos que a gente está falando, que é uma nova geração de bioestimulantes. Porque há algum tempo a gente já fala do uso de aminoácidos. Vamos falar assim, 7 anos talvez, até mais um pouco. Mas a grande virada de chave, por exemplo, dos produtos que a gente trabalha para os antigos, o que você acha que você pode pontuar para a gente? Perfeito. Rafael, quando a gente pensa em produtos de bioestímulo, o primeiro passo é a qualidade de matéria-prima. Isso é fundamental. Conhecer cada matéria-prima, conhecer o resultado de cada um desses aminoácidos. Vamos partir agora um pouco falando de aminoácido. Conhecer o efeito isolado de cada um desses aminoácidos. Para aí sim a gente fazer construção de produto. Que a partir do momento que você constrói produto, você consegue construir plantas. Exato. Construindo a planta a cada estágio fenológico. Primeiro a gente constrói raiz, né, a base da planta, para construir a estrutura vegetativa, para depois a gente construir uma estrutura reprodutiva. E esse conhecimento de aminoácidos, a gente tem que pegar aminoácidos que têm resposta rápida. Então, o mercado fala muito em aminoácido de cadeia longa, de cadeia curta, mas, na verdade, nós estamos fazendo, aplicação de aminoácido isolado, né? E não aminoácido de cadeia curta. Existem, né, alguns produtos que vão conter um mix de aminoácidos em sequências de aminoácidos. Essas seriam as cadeias de resposta muito mais lenta do que é desejado na agricultura, principalmente quando nós estamos falando em aplicação via foliar. Então, aminoácidos isolados de alta qualidade, tem alguns isômeros, né, que seriam a molécula espelhada, mas vamos dizer assim, tem dessas moléculas que não tem uma ação de promoção de crescimento ou de melhoria no metabolismo da planta, e tem aquele que é conhecido, né, aos quais a gente faz, né, o mix dos nossos produtos na Kimberlite, que é essa molécula que realmente promove esse maior crescimento. Então, conhecer o aminoácido específico para determinada fase fenológica é fundamental para a composição de produto. E isso remete à qualidade, desde a matéria-prima até a qualidade do produto final. Que essa é uma das coisas que a gente consegue fazer hoje, porque a empresa ela segue um modelo de certificação. A gente, como a Kimberlite é uma empresa certificada, com certificação 2001, isso nos permite rapidar o processo. Então, eu preciso ter um fornecedor homologado que me forneça uma matéria-prima de qualidade. E isso me permite formular um produto de qualidade. Então, é fundamental esse conhecimento para ter um bom produto no final. Uma coisa que você levantou, Bruno, que eu acho que é importante também, essa questão de cadeia longa e cadeia curta, como a gente está falando de expressar potencial produtivo de plantas, né? Eu imagino, tipo assim, pelo que a gente estudou, quando você trabalha com aminoácido de cadeia longa, você tem um gasto energético maior da planta também, né? Perfeito. Se você trabalhar com uma estrutura que está pronta disponível para absorção da planta, a resposta da planta é mais lenta. Então, quando a gente está pensando, Rafael, quando a gente está fazendo a aplicação via foliar, independente do produto que a gente está fazendo, o nosso objetivo é rápida resposta, né? Nós estamos fazendo aplicações suplementares. Então, toda a base da nutrição ela acontece lá no solo, né? Lembrando que, primeiro, a gente precisa ter um solo com uma boa qualidade física, uma boa fertilidade de solo, né, construída, para aí sim a gente começar a expressar os máximos potenciais produtivos pela aplicação de produtos foliares. Essa resposta da aplicação via foliar, ela precisa ser rápida. Desde o nutriente, quando a gente pensa
na aplicação via folha, que é um estímulo fisiológico, e quando a gente pensa no aminoácido, quando a gente trabalha com aminoácidos livres, né, aminoácidos isolados, a gente conhece, tem dados na literatura que mostram para a gente que até 25% de todo aminoácido aplicado, ele está absorvido e assimilado um dia depois da aplicação. O que isso diz para a gente? Quando a gente trabalha com aminoácido de qualidade, a resposta da planta é muito rápida. Então, a gente tem rápido crescimento, metabolismo, e o que o agricultor gosta de ver na lavoura. A lavoura fica com verde intenso mais rápido. Isso significa mais fotossíntese, e isso significa nível de estresse, né, que a planta pode estar passando por algum tipo de estresse, e isso significa lá melhoria na qualidade da lavoura e, né, melhoria na produtividade. Não, perfeito. O que você falou foi perfeito. Tudo começa, quando a gente quer expressar o máximo, a gente começa na base, a gente começa com a nutrição, realmente, né? E é uma coisa que a gente fala muito nos treinamentos, que hoje, como a gente busca muita produtividade, a gente não pode muito levar o manejo que a gente fazia para produzir 50, 40 sacos de soja para 100 sacos de soja, que é o que a gente busca, né? Então, realmente, você tem que regular algumas coisas. Então, por exemplo, você quer produzir, imagina, vamos falar de 60 sacos de soja, 50 sacos. Talvez só um manganês simples, ou um sal, tal, tipo assim, que seja pelo menos escravizado, para não dar incompatibilidade com glifosato. Já te salva. Agora, se você quer partir para um patamar a mais, você tem que trabalhar com mais tecnologia. Talvez um extrato junto, que já aí, na hora que a gente já fala de extrato, a gente já passa para mais um patamar, né, que os produtos da Kimberlite possuem. Né? Perfeito. Rafael, você levantou uma informação aí que ela é bem interessante. Para a gente almejar altos tetos produtivos, a gente precisa ter cada vez mais um sistema de produção mais equilibrado. Exatamente. Esse é o primeiro ponto. E para a gente ter um sistema equilibrado, eu preciso entregar todos os nutrientes essenciais, né, que são os 14 nutrientes que nós conhecemos, que são essenciais para se obter, né, o fechamento de ciclo da cultura e a produtividade. Se a gente pensar só na aplicação de manganês na cultura da soja, que você citou, a gente deveria, no mínimo, equilibrar a mesma quantidade, um balanço de zinco, porque a importação pela cultura de zinco e manganês ela é muito semelhante. Então, para começar, a gente já precisa equilibrar as concentrações nutricionais. E partindo para o bioestímulo, quando a gente pensa nos aminoácidos, uma das funções dos aminoácidos ele atua como agente quelante ou quelatizante. Ele atua, né, favorecendo, melhorando a absorção do nutriente. Então, essa é uma das razões que a gente faz um mix de nutrientes com aminoácidos, porque você acelera a velocidade de resposta para a planta. Ou seja, o produto aplicado, o produto balanceado em nutriente, balanceado em aminoácidos, para aquela fase fenológica, ele tem uma velocidade de absorção e de resposta em crescimento da cultura mais rápida. Isso é fundamental. Certo. Bruno, já vão chegando algumas perguntas para a gente já pode, eu já vou fazendo para você, tá tudo ok? Ok. Tá. Aqui o pessoal, eu acho que é o pessoal que já conhece alguns produtos da linha da Kimberlite. O pessoal está perguntando aqui, qual a função do níquel no Potencer Ultra? Talvez a gente possa extrapolar essa pergunta. Qual a importância do níquel, por exemplo, às vezes no tratamento de semente, na aplicação de foliar? Maravilha, excelente. O níquel, um dos nutrientes agora mais recentes, que estão em evidência, porque foi o último incluso na nossa lista de nutrientes essenciais. Por que utilizar? Tem diversos estudos que mostram para a gente, níquel está muito associado ao metabolismo de nitrogênio. Esse é um ponto muito importante. Então, por que utilizá-lo? Né? Hoje a gente, pensando nas linhas de produtos da Kimberlite, a gente utiliza níquel lá no tratamento de semente, a gente utiliza dentro da fase vegetativa, aí através do Potencer Ultra, que foi citado, né? A gente utiliza também lá junto com o Exion PEG, que está lá nos momentos de florada. Por que um mesmo nutriente em diferentes estágios fenológicos? Ele é fundamental, né, no processo de assimilação de nitrogênio. Então, a absorção e assimilação de nitrogênio pelas culturas, ela, independente da cultura que a gente está pensando, ela vem acontecendo ao longo, né, de todo o ciclo de cultivo. Então, esse é um ponto fundamental para o uso de níquel. Outro ponto muito importante, níquel está envolvido em resposta a algumas rotas metabólicas de promoção de autodefesa, associado com um aminoácido, por exemplo, a fenilalanina,
Então, olha a importância de fazer mix de nutrientes com mix de aminoácidos para cada fase fenológica. Então, níquel, nutrição ou assimilação de nitrogênio e também resposta da planta à autodefesa, que não deixa de ser, através de um nutriente do níquel, uma resposta de indução de resistência a patógenos. Perfeito. Teve mais uma aqui que envolve o potência. Ok? Agora, tipo assim, eu gostaria que você falasse, talvez, a gente está falando de potência, antes da resposta, explicar um pouquinho o que seria o potência, o posicionamento que tem no produto. Mas já te fazendo a resposta aqui, depois a gente prossegue. Potência e Action Ultra atua de que forma em mudas de café? Potência... Aqui, na verdade, o nome está errado. Potência Ultra, né? Atua de que forma em mudas de café? Correto. Quando a gente fala em termos de bioestímulo, né, tem uma série de substâncias que podem ser promotoras de crescimento. Então, o Potência Ultra é um produto que a gente tem direcionado, né, a gente direciona ele pela sua concepção para o melhor desenvolvimento das culturas. Então, ele vai promover um bioestímulo, né, através do crescimento, pode promover crescimento de partes aéreas, promover crescimento desse sistema radicular, através do uso de alguns estímulos fisiológicos, o próprio uso de substâncias úmicas que desencadeiam, né, que faz parte da composição do produto, desencadeia a produção de alguns hormônios. Então, a presença de substância úmica, que faz parte do produto, associado a molibdênio, associado a cálcio e magnésio, promove esses crescimentos. Então, o sistema radicular, lá no viveiro em produção de mudas de café, a gente consegue estimular o crescimento do sistema radicular pelo uso de substâncias úmicas. Correto. Muito obrigado. Tem mais um aqui. Qual é o principal estímulo e qual hormônio para ser feito no TS, no tratamento de semente? Excelente. Quando a gente pensa em tratamento de semente, existem, né, a gente pega relatos na literatura, existem diversos relatos que direcionam para diversos hormônios distintos. A gente é conhecido que o balanço endógeno, né, o balanço que a semente tem, ele é o suficiente para promover uma germinação. Então, se a gente pegar as plantas cultivadas, a grande parte que a gente faz, que a gente tem de culturas, principalmente as anuais, a concentração de hormônio já é o suficiente para promover a germinação. Então, qual que é o nosso foco quando a gente pensa em tratamento de semente? Aumentar a taxa de crescimento de raiz. E qual o hormônio que está muito relacionado a esse aumento de crescimento radicular? É a auxina. As auxinas são responsáveis por esse crescimento radicular. Então, deveria ser, né, esse é um foco, um direcionamento para produtos que têm promoção de crescimento. Para se obter auxinas, você pode fazer o uso de algum estímulo de algum produto, seja ele sintético ou seja ele um extrato de uma alga, por exemplo. Mas também lembrar que a gente associa com aminoácidos. Então, tem alguns aminoácidos que podem ser aplicados lá no tratamento de semente, que também estimulam a biossíntese de auxinas. Tá? Por exemplo, o uso de triptofano lá no início do ciclo, ele promove mais produção da planta, promove mais crescimento de raiz através da síntese de auxina. Tipo assim, essa vai ser uma pergunta minha, Bruno. Quando a gente fala de, por exemplo, precursores, a gente fala de aminoácido, né? Que ele é um precursor da auxina. Em relação ao produto que ele é somente a auxina, o que você fala de diferença para nós em questão de efetividade? Excelente, excelente. Rafael, o que é muito importante? A gente dá o estímulo para a planta, mas também dá a condição para que a planta produza o seu próprio estímulo. O que eu estou querendo dizer? Quando a gente trabalha com um precursor de biossíntese hormonal, o que a gente está falando? Por exemplo, você citou o caso aí para tratamento de semente. O que é bastante interessante? A gente fazer a utilização de triptofano, né, que é o hormônio que vai, o aminoácido que vai promover a biossíntese da auxina, mas também entregar o ativador, né, o nutriente que vai ser responsável por ativação dessa reação, que seria o zinco. Então, esse arranjo de nutrientes e bioestímulos, tudo no mesmo produto, acelera muito a velocidade de resposta da cultura. Exatamente porque eu estou cercando, né, todas as possibilidades dentro do ciclo de produção hormonal. Então, isso é mais importante do que ter um estímulo independente.
porque caso falte zinco ou triptofano, eu não dou a sequência no processo de crescimento de raiz. Então, a gente sempre volta na questão de ter um pacote, né, na verdade, de efeitos, né? Não somente depender de um produto, né? Mas sim de um complexo, na verdade. Perfeito, Rafael. É muito importante o seu comentário, que um cenário mais complexo, ele vai expressar maior potencial de crescimento radicular, que é o que a gente está almejando nesse momento. Exato. Chegou mais uma aqui, Bruno. Aminoácidos extraídos de plantas, como as algas, são melhores quando extraídos de outra forma? Rafael, porque pode ter aminoácidos de origem animal, de origem vegetal. É importante a gente lembrar que aminoácido, a estrutura básica do aminoácido, independente se ele é de origem animal ou vegetal, o aminoácido ele é o mesmo. O que importa para a gente são os processos de obtenção desses aminoácidos. Você pode ter, né, são processos industriais, que você pode ter hidrólise enzimática, como hidrólise alcalina. Vamos trocar isso em miúdos. Se você tiver uma hidrólise alcalina, você vai ter complexos, faixas de aminoácidos. Você vai ter, vamos dizer, um aminoácido, a cadeia de aminoácido que pode ser longa. Quando a gente tem um processo de obtenção de aminoácido que acontece por hidrólise enzimática, eu tenho aminoácidos isolados. Então, isso que é importante para a gente. Aí nós vamos voltar lá no início da nossa conversa, que foi a qualidade do aminoácido que a gente coloca nos produtos. Então, eu preciso ter aminoácidos livres. E para ter o aminoácido livre, eu tenho que ter um processo de qualidade. Então, se é de origem animal ou de origem vegetal, ele é indiferente, desde que seja livre para a gente conseguir promover o bioestímulo em cada estágio fenológico que a gente deseja. E tem dois tipos de aminoácidos, Bruno, que eu acho que gostaria que se você pudesse explanar para nós. A questão dos aminoácidos dos dexistrógenos e dos levógenos. Ok. E tem relação totalmente com a eficiência do produto também, né? Isso. A qualidade do produto, você precisa ter, para a gente ter as máximas respostas, a gente precisa do aminoácido do isômero levógeno, que ele pode produzir as duas moléculas, levógeno e destrógeno. O destrógeno ele seria tóxico para as plantas e o levógeno ele que é o benéfico, ele que é o promotor, né, de resposta enfim, pode ser crescimento de raiz, resposta em alívio de estresse hídrico, estresse térmico, em processos de maturação. Então, aminoácidos diferentes promovem respostas diferentes, desde que tenha qualidade e que tenha o aminoácido específico, o isômero específico para aquela aplicação. Perfeito. Mais uma a respeito de níquel, Bruno. O níquel chega a atuar na absorção de nitrogênio? Desculpa, eu não compreendi, Rafael. O níquel chega a atuar na absorção de nitrogênio? Isso, no processo de assimilação, ele faz parte do processo de absorção do nitrogênio. Está correta essa pergunta aí. A utilização do níquel tem nos ajudado muito nessa melhoria associado, né, sempre lembrando, associado a molibdênio, para poder fazer esse processo. Mas existem outros nutrientes também que envolvem esse complexo da absorção de nitrogênio. Ok. Tem uma próxima aqui, que é a questão de posicionamento da aplicação via drenche no solo. Eu acho que essa é uma pergunta interessante. Está perguntando qual o posicionamento, porque a gente pode abordar outra maneira de aplicação desses produtos, né? Não somente via folha, mas também via solo, né? Que também garante para nós alguns outros benefícios. Perfeito. Quando a gente pensa nessas aplicações de início de ciclo, eu gosto muito da aplicação via tratamento de semente, né, para aquelas culturas que permitem fazer, porque a gente consegue ter uma homogeneidade na distribuição do produto em cada uma das sementes, né, que estão sendo plantadas, semeadas. Uma outra alternativa, sem dúvida alguma, é a aplicação no drenche ou até mesmo para algumas modalidades, a aplicação no sulco de plantio, com algum equipamento que faz a aplicação sobre a semente. Então, essas são modalidades que são praticadas aí de acordo com a operação de cada propriedade. Então, a gente tem que pensar que o produto tem que estar o mais próximo possível daquele órgão de aplicação, aquele órgão de crescimento da planta que a gente deseja, né, que no caso aí é a raiz. Então, para culturas perenes, o foco tem que ser na aplicação no drenche com a composição nutricional que promova esse maior crescimento de raiz. Perfeito. Bruno, tipo assim, para a gente, eu acho que
pular um pouco, passar um pouco esse assunto. Talvez a gente falou de evolução das ferramentas que a gente tem da parte de nutrição foliar. A gente falou bastante de aminoácido aqui, mas tem também a respeito dos extratos de plantas indutores de resistência, correto? Bruno? Acho que a gente está sem áudio de retorno. Espera aí, vou só conferir aqui. Pessoal, então só para a gente... Bruno voltou? Bruno voltou, né, Bruno? Ok. Ótimo, vamos dar continuidade. Eu estava procurando você aqui, Bruno, estava achando? Tá ok, vamos lá. Então vamos lá. Só retomando aqui, que a gente estava, mesmo nesse momento, eu acabei me perdendo aqui. A gente ia começar a falar da parte de indução de resistência. Isso, exatamente. A gente falou bastante de aminoácido, dos benefícios, mas vamos falar um pouco de indução de resistência, como é esse efeito dentro da planta, de que maneira que a gente pode fazer isso aí. Rafael, a gente conhece sobre, né, os estímulos, os bioestimulantes. Existem vários estímulos distintos que podem ser feitos aí para as plantas. Começa lá nos nutrientes, a gente passa pelos aminoácidos, a gente vai para os hormônios, né, propriamente ditos, que as plantas produzem, tudo que a gente aplica fora, né, toda aplicação exógena, nós estamos falando em reguladores. Aí a gente também chega no último passo, que é a última evolução que a gente conhece na parte de estímulo fisiológico, nós estamos falando em indução de resistência. As plantas, na natureza, a resistência é a regra. Então, toda planta ela já tem um nível de autorresistência. O que a gente tem feito, o que a gente tem aplicado sobre as plantas são alguns produtos, alguns metabólitos, né, alguns produtos originários do metabólito secundário das plantas, que a gente conhece que tem resposta a uma sinalização, uma resposta em sinalização a aumento da autodefesa. E, como já é conhecido, alguns sinalizadores têm ação direta sobre alguns patógenos. Então, quando a gente pensa em indutor de resistência, ele pode ter ação direta sobre patógeno, e aí nós estamos falando em pragas, em doenças, em nematóides, como ele pode sinalizar para a planta que ela conviva melhor com aquele patógeno que está presente ali naquele momento. Então, os indutores de resistência, eles têm múltiplas respostas. Ele sinaliza para a planta e a planta passa a ter múltiplas respostas à presença de pragas, doenças, né, que estão presentes aí dentro dos ciclos de cultivo. O que a gente pode falar, Bruno, a respeito da ferramenta que a gente tem nessa parte de indução de resistência, já seguindo para o lado do CASH, né? Porque teve uma pergunta aqui. O que o CASH proporciona na planta para levar uma melhor resistência a patógenos? Perfeito. A gente sabe, Rafael, que a gente consegue, através do CASH e de outros produtos que a gente tem na linha com relação a estímulo de indução de resistência, a gente consegue modificar algumas reações bioquímicas na planta. Então, a gente sabe que, né, tem promoção e uma maior ação de diferentes mecanismos bioquímicos na planta, por isso que a gente observa múltiplas respostas. Aí a gente volta um pouco lá para a pesquisa. E quando a gente faz a aplicação, por exemplo, do CASH, a gente observa, né, no nosso trabalho de desenvolvimento, a gente colocou o produto em 42 instituições distintas, em 8 estados diferentes, para a gente poder validar o produto. Tá? Então, a gente teve um amplo espectro aí de resultados em pesquisa para a gente conhecer o produto em 3 anos pré-lançamento do produto. A gente já está com o produto no mercado e a nossa equipe de pesquisa e desenvolvimento, nós continuamos com o trabalho, né, em explorar quais são outros possíveis resultados que a gente pode vir a ter com o produto. Então, uma das respostas que a gente observa e que a gente consegue quantificar é o aumento da atividade metabólica da planta. Através do quê? Atividade de nitrato redutase, por exemplo. É uma enzima que mostra o metabolismo nitrogenado na planta. A gente consegue enxergar também que ele desencadeia, né, reduz algumas espécies reativas de oxigênio, ou seja, a planta se torna mais resistente. Tem menos células morrendo e a planta se torna mais resistente. Desencadeia a produção, né, de alguns metabólitos secundários que melhoram alguns processos, desde a defesa propriamente dita, pode desencadear a produção de algumas celulases, catalases, né, algumas quitinases, que a gente vê a ação sobre
algumas pragas, né, pelo exoesqueleto de quitina da praga, a gente vê que a gente consegue reduzir essa pressão da praga através da planta, que a gente estimula a planta a produzir a defesa. Então, por isso que a gente encontra múltiplas respostas para um mesmo produto. Perfeito, perfeito. Eu gosto bastante de falar, Bruno, que para a gente, essa questão de resistência a estresse e tudo mais, a primeira coisa é que a gente tem que falar de manejo, né? Então, é o que você falou, pensar num sistema de manejo, não pensar somente na cultura. Então, se eu trabalhar com palhado, plantio direto, tudo isso é forma da gente ter essa resistência também aos estresses, né? Então, é a parte do manejo. Eu gosto bastante de falar que os produtos que a gente utiliza, na verdade, tipo assim, os bioestimulantes, todas essas ferramentas, são um manejo em forma de produto, né? Então, são pontuais para a gente ajudar dentro do manejo geral nosso, né? Então, tipo, não abandonar as práticas e confiar 100% nos produtos, porque isso a gente não vai ter sucesso. Mas associar as boas práticas de manejo, né, pensando num sistema como um todo, você cuidando da sua lavoura, não somente na soja, mas a gente já programar a tua safrinha, próxima safra já, para fazer um sistema de rotação dentro da sua área, pensar em planta de cobertura e associar tudo isso, né, associar todas essas ferramentas que a gente está falando dentro desse manejo mais completo, né? Rafael, excelente. O melhor produto que existe no mercado chama de manejo, né? É isso aí que consegue enxergar que vai dar o máximo potencial produtivo. A gente conhece, né, o manejo 4C, produto certo, na hora certa, no lugar certo, na quantidade certa. Só que a gente tem que acrescentar um quinto C, que é recomendado pelo consultor certo. Então, quando a gente consegue agregar diversas tecnologias para um mesmo propósito, a gente tem a maior chance de expressar um potencial produtivo. Então, um manejo já começa lá na escolha do cultivar correto, né? Um manejo químico, um manejo de produtos biológicos, associado ao quê? A um manejo de indução de resistência. Então, quando a gente acrescenta a indução de resistência, a gente acrescenta o cache dentro do sistema, a gente tem o quê? Maior potencial de resposta em atividade. O manejo químico é bastante importante a gente frisar, Rafael, porque quando a gente está pensando no manejo de defensivos, né, os defensivos eles têm um alvo, principalmente o quê? Os patógenos. E quando a gente está fazendo a indução de resistência, seja lá com Hulk ou seja com cache, o nosso alvo é a planta. Então, é tornar a planta o mais resistente possível para evitar ou postergar essa entrada da doença. Então, toda vez que a gente consegue esse objetivo, sempre associando o manejo de indução de resistência ao manejo de defensivos, a gente consegue, por uma resposta em atividade metabólica da planta, deixar ela mais resistente e com expectativa de melhorar o teto produtivo. Exato. E quando a gente fala em melhorar o teto produtivo, a gente também está falando de redução de custo, né? Não é porque a gente está empregando essas ferramentas que a gente está falando de aumentar custo. Não, a gente está diminuindo. Na verdade, quando você produz mais, você acaba diminuindo o seu custo de produção. Lógico que isso feito conscientemente, né? Rafael, você falou um ponto bastante importante. Quando a gente associa uma ferramenta, né, uma tecnologia para melhorar o nível de proteção da planta, o primeiro passo, a gente está pensando em produtos com baixo risco toxicológico. Isso já é um fator muito importante quando a gente pensa em agricultura e principalmente para aquelas culturas de consumo direto, né? Então, isso é muito importante, a gente ter proteção sem risco de contaminação. Então, isso é fundamental a gente estar na agricultura. Quando você fala também em relação a custo, nós estamos vivendo agora um momento de pandemia, né? A gente não sabe como é que vai ficar esse cenário agora, o cenário econômico, o cenário propriamente agrícola, a relação à importação, não sei como é que nós vamos estar de ativos disponíveis no mercado aí para o futuro. A gente ainda não sabe exatamente qual vai ser a dimensão, mas a gente tem uma tecnologia brasileira, uma tecnologia desenvolvida para a condição tropical, validada na nossa condição, que é a indução de resistência. Isso nos proporciona um grande ganho, né, dentro do sistema de produção. A gente aumenta o nível de produção da nossa lavoura por aumentar o nível de proteção do nosso sistema de cultivo. Exato. Esse é um ponto muito importante. A gente está vivendo, querendo ou não, um momento de incerteza, né? A gente sabe que vai sair dessa, mas como vai sair quando, querendo ou não, a gente fica um pouco incerto, né? E essas são opções de manejo que
pode deixar a gente um pouco mais seguro, que a gente tem visto o resultado e sabe que a gente pode recomendar, né? Já seguindo, Bruno, só é o tema da indução de resistência, tem uma pergunta aqui. Quais os principais desafios para a indução de resistência nas plantas? Se a gente pensar para as plantas, né, para as lavouras, eu não vejo assim, uma dificuldade para aplicação, porque a gente já conhece, né, a gente tem uma série, um respaldo muito grande. A Kimberlite vem trabalhando com indução de resistência desde lá do ano de 2013, que a gente tem trabalhado muito forte com esses produtos. Então, para a gente já é bem conhecido, nós temos potencial do produto, né, da indução de resistência, nós estamos falando em Hook, nós estamos falando em Cash, nós já conhecemos o potencial e a diversidade de desafios que a gente tem dentro dos patógenos presentes nas lavouras. Então, nós temos múltiplas respostas, sempre lembrando na associação do Cash e do Hook com os manejos defensivos. Tá? O principal que eu vejo, o nosso principal desafio é a demonstração junto com o agricultor. Porque, como é uma tecnologia que não tem ampla divulgação, né, não é usada amplamente dentro do mercado, então nosso desafio é fazer a demonstração. A gente tem cada vez mais essa demonstração junto ao agricultor para aquilo que a gente já conhece e sabe que vai poder auxiliá-lo aí ao decorrer do sistema de produção. Eu gostaria de convidar a todos também, quem tiver curiosidade, a gente já tem bastante, porque a Grão de Ouro tem um departamento de pesquisa que, além das pesquisas que a Kimberlite faz, a gente faz aqui dentro também para poder recomendar com mais segurança. Então, nós temos um banco de dados de pesquisas da Grão de Ouro, pesquisa em clientes, testes práticos, lá. Então, quem quiser saber mais sobre os resultados de indutores, pode procurar os nossos CTVs. Eles vão estar passando para o pessoal da Kimberlite, para nós do departamento técnico, para a gente poder fazer essa apresentação desses resultados. Eu acho que é bem interessante também, que são resultados dentro da nossa região. São feitos aqui no sul de Minas e também no estado de São Paulo. Rafael, é fundamental, é muito importante esse seu comentário, porque o que a Kimberlite faz, né, tem feito ao longo dos anos? A gente faz as validações em múltiplas regiões do Brasil. Né? Dentro das áreas onde a gente tem operação comercial, a gente faz o nosso desenvolvimento técnico. Mas o fundamental é o conhecimento mais amplo dentro de cada uma das regiões. Então, assim, o conhecimento no macro, o conhecimento nas grandes regiões do Brasil, nos permite dar um respaldo para vocês, para a região, para o sul de Minas, principalmente, né, que é a região que vocês estão aí forte. O que acontece? Quando o resultado que vocês encontram, ele é coerente, convergente com o que a gente encontra em várias outras regiões do Brasil, isso dá muita segurança para a gente saber que o produto, né, que os produtos, a alimentação de resistência, ela tem um grande potencial para auxiliar o agricultor aí no sistema de produção. Perfeito. Bruno, chegaram mais algumas perguntas aqui, agora falando em relação à nutrição, especificamente no nutriente zinco. Em que implica a aplicação de zinco na fase vegetativa das plantas? Excelente. A zinco, né, a gente voltando aí nessa parte nutricional, a zinco, ele é um dos nutrientes, ele é fundamental para alguns processos fisiológicos, aumento de algumas atividades metabólicas, mas não só o zinco. Existem 3 nutrientes que são aplicados em conjunto: manganês, zinco e cobre. Eles são responsáveis por ativação de algumas enzimas na planta, que essas enzimas reestruturam toda a parte vegetativa. Por isso, sempre fazer esse mix de nutrientes expressa o máximo potencial frente à aplicação de um nutriente exclusivo. Então, o zinco está associado, né, ele é um cofator enzimático, ele atua muito forte em alguns processos metabólicos na planta dentro da fase vegetativa. Perfeito. Uma próxima pergunta aqui. Mistura de produtos, dos produtos com biológicos no tratamento de semente e relação do índice salino também dos produtos de tratamento de semente na semente. Tá, então vamos fracionar em 2 perguntas. O índice salino, quanto menor o índice salino, melhor você vai ter, né? Melhor vai ser a qualidade do seu tratamento de semente, porque você evita promover a morte ali da raiz primária, né? Então, isso é muito importante. Produtos que têm um baixo índice salino. Quando a gente pensa na parte de mistura de produtos de fertilizantes com produto,
defensivo biológico, ele é um produto vivo, né? E todo fertilizante, aí voltando já no índice salino, todo fertilizante ele tem seu índice salino. Então, esse processo de aumentar a salinidade para uma determinada causa, ele pode promover essa morte do princípio ativo ou desse micro-organismo que é do produto, né, do produto biológico. Então, o melhor cenário é você fazer a aplicação separada, aplicação exclusiva para os produtos biológicos. Esse seria o melhor cenário. Perfeito. Mais uma a respeito da parte de nutrição de elementos aqui. Eu acho que aí já vai entrar um pouco voltando na indução de resistência também. O silício estimula quais hormônios nas plantas? Visando resistência a estresse hídrico e patógeno? O silício, a gente vê, ele está no grupo entre os produtos que promovem indução de resistência, mas principalmente está linkado aí a culturas, as gramíneas, né? A gente sabe que tem acúmulo em parede celular, então ele está muito relacionado a uma estruturação, uma resposta mais à estrutura física da planta, que torna a planta assim, menos palatável, com maior dificuldade, principalmente para criadores, promoverem esse ataque nas lavouras. Então, não propriamente um estímulo hormonal, mas principalmente um estímulo a processos de acúmulo dos cristais em parede celular, que vai reduzir esse ataque de pragas. Perfeito. Mais uma aqui da parte de indução de resistência. Quais as principais diferenças de indutores de resistência quando comparados ao fosfito? Excelente, excelente. Dentro dos mecanismos de resposta da planta, o fosfito, a planta entende o fosfito como se fosse um patógeno. Essa é a resposta que a planta tem. Então, é um corpo estranho que está chegando até a planta. Então, ela acaba tendo um nível de desgaste, um nível de estresse muito mais alto do que se ela tivesse com um indutor de resistência. Por quê? Os indutores de resistência, eles funcionam como sinalizadores. Eles são aplicações de produtos de metabólicos que fazem parte da planta. Então, é uma sinalização suave, é uma sinalização que não causa nenhum tipo de estresse para a planta. Por isso que a gente tem respostas melhores à aplicação dos indutores de resistência do que a aplicação de fosfitos. A Kimberlite tem na linha, né, alguns fosfitos, tanto que desde quando a gente começou a trabalhar os produtos na linha de indução de resistência, muito do negócio virou para a linha de indução de resistência, ou KiCast, pelas múltiplas respostas e pela qualidade da resposta. Perfeito. É o que a gente falou de gasto energético, né, Bruno? Perfeito. Agora, seguindo ainda nesse tema, qual o melhor momento para a aplicação do Hulk em culturas perenes? E o cash? O melhor momento de aplicação do Hulk e do cash para culturas perenes? Perfeito. Independente se a gente está falando em cultura perene ou em cultura anual, o nosso objetivo é manter a planta protegida durante todo o ciclo de cultivo. Se a gente pensar nas plantas anuais, logo no início do ciclo, a gente começa a fazer o estímulo de indução de resistência, porque a indução de resistência é cíclica. Então, você faz o estímulo, ela vai ter um pico de resposta e depois ela cai. É uma sinalização para a planta. Se não teve a entrada do patógeno, a planta, né, não desloca seu metabolismo para uma defesa. Quando a gente pensa nas plantas perenes, a gente tem que entender que o início do tratamento das culturas, normalmente é no pós-colheita. Então, se eu pensar na planta perene, pós-colheita seria meu início do tratamento com indução de resistência. Mas sempre lembrando que eu levaria ele ao longo de todo o ciclo da cultura. Sim. Muito bom, Bruno. Muito obrigado pela resposta. Foi bem esclarecedor. Eu tenho uma pergunta aqui a respeito de hormônios na florada. Os perigos da aplicação dos hormônios durante a florada, no período de florada. A gente conhece, Rafael, que a planta ela tem seu balanço endógeno hormonal. Existem alguns hormônios que podem ser promotores, né? Podem ser inibidores, até mesmo inibidores de crescimento. Dentro e alguns que promovem algumas modificações na estrutura da planta. A gente sabe que tem alguns hormônios que podem induzir a produção de outro hormônio. A gente conhece que tem hormônios que são antagônicos, né? Então, se um determinado hormônio, por exemplo, se a auxina, né, a produção de auxina na planta está em alta, quer dizer que etileno vai estar em baixa. E etileno junto com ABA,
né? São 2 hormônios responsáveis por maturação e alguns processos de abscisão, né? De queda, pode ser da florada ou da estrutura reprodutiva, seja grão, vagem ou qualquer uma das estruturas reprodutivas. A gente sabe que tem alguns hormônios, por exemplo, as giberelinas, elas podem desencadear respostas em aumento da produção de etileno, quando ela está submetida a uma dada condição climática. Então, os balanços hormonais, a gente tem que conhecer exatamente qual a concentração que vai se fazer a aplicação para se ter o melhor nível de resposta. Porque o mesmo estímulo hormonal pode ser promotor ou inibidor né, de uma determinada estrutura fisiológica da planta. Bruno, perfeito. É o que a gente fala, tipo assim, dos benefícios do produto Kimberlite, né? São produtos selecionados para a gente aplicação por fase, né? Então, a gente não tem perigo de ter esses desbalanços, né? Perfeito. Bruno, a gente vai encaminhando para o final aqui já. Falta só mais 3 minutos para a gente fechar a live, antes que ela feche em 1 hora. Eu queria que, se possível, você pudesse só fazer um resumo, dar um recado para o pessoal a respeito do uso desses produtos, né? Tipo assim, breve, para a gente finalizar. Perfeito. Rafael, durante todos os anos que a Kimberlite está no mercado, construção de produtos. Para cada estágio fenológico, um produto. Pessoal, acho que bem no finalzinho acabou dando um problema de conexão e provavelmente eu acho que a gente já vai cair porque deu 1 hora. Depois a gente vai pegar um depoimento do Bruno e mandar para todos vocês, mas eu queria agradecer muito a presença de todos, né, por mais terem acompanhado a gente mais uma noite, dizer que semana que vem nós temos mais lives e novamente repetir para vocês, mandem mensagem no telefone, no WhatsApp para participarem do sorteio. Quem mais participar das lives, tiver mais participações, mais chance tem de ganhar. Tá ok? Eu queria agradecer a todos, muito obrigado e boa noite e até a próxima live.